Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia está no ar, trazendo aí um resumão desta semana de todas as notícias do nosso Coringão. E aguardando pela liberação do Shandong Luneng da China, aguardando a rescisão do Roger Guedes, o Corinthians pelo menos teve duas grandes notícias essa semana, né? Giuliano no início da semana já estava regularizado, em condições inclusive de jogar contra o Santos. E hoje uma excelente notícia, o Renato Augusto também já está inscrito no BID, já está tudo certinho, a documentação chegou, ele também já está apto a jogar, né? E se o Silvinho optar por ele já pode também jogar contra o Santos, mas dificilmente ele vai jogar. Renato Augusto, a última partida que ele fez foi em dezembro do ano passado, por mais que ele venha treinando aí já com personal training e tudo, ele tem se dedicado, ele fisicamente está bem, mas com certeza falta ritmo de jogo, então dificilmente ele vai ser aproveitado nessa partida. Se realmente o Silvinho relacioná-lo, que vai ser uma surpresa, deve ser para entrar ali já no final do jogo. Já o Giuliano já está em condições físicas um pouco melhores, o Giuliano chegou a fazer jogos esse ano, se não me engano ali no mês de abril, já treinou um pouco mais com o grupo, né, com bola, do que o Renato Augusto. Mas também não sabemos se o Silvinho vai optar por colocar ele como titular ou se de repente vai optar por colocá-lo ali no decorrer do jogo. Mas a verdade é que o Giuliano, a tendência é que ele seja relacionado para a partida, né? Então fica essa dúvida, né, se o Silvinho vai optar mais uma vez pelos três volantes, com o trio de ataque ali com o Adson, o Mosquito e o Jô, né, se de repente ele vai optar pelo Giuliano aí no lugar de repente do Rony, então vai ficar essa expectativa. Outra alternativa que o Silvinho tem testado aí nos últimos treinamentos é a entrada do Lucas Piton no lugar do Fábio Santos, e também para tornar a equipe mais ofensiva, né? O Corinthians precisa dessa vitória, mesmo jogando fora de casa, o Corinthians precisa muito, né? O Silvinho está muito pressionado, principalmente depois da partida fraca que o Corinthians realizou contra o Flamengo, né? Onde foi totalmente dominado. Então o Silvinho precisa dar essa resposta aí para a diretoria, para a torcida, até porque uma nova derrota dificilmente vai segurá-lo no cargo. Então ele está testando essas opções. Fábio Santos é um lateral mais defensivo, ele dá muito mais segurança para a defesa, só que ele apoia menos que o Piton, né? O Piton ele apoia mais, ele é mais jovem, tem condições também de ir e voltar mais vezes, mas defensivamente ele deixa um pouco de espaço ali pelas laterais do campo, então é sempre um risco maior também de deixar espaço ali nas costas dele, né? Então fica essa dúvida aí, né, sobre essas opções que o Silvinho tem, tanto no meio como ali na lateral, e provavelmente amanhã essas dúvidas vão ser sanadas, onde será realizado o último treino antes do clássico contra o Santos na Vila Belmiro, que será realizado no domingo, às 4 horas da tarde. Vamos falar agora sobre negócios, né? O Corinthians a todo custo está tentando aí gerar receitas, vender jogadores, isso aí já era previsto, devido à enorme dívida que o Corinthians tem, tem que pagar o salário dos jogadores, né? Tem ali a dívida com a folha de pagamento, só que tem aí muitas dívidas relacionadas a ações, né, que são movidas contra o Corinthians perde, o Corinthians deve fornecedores, jogador entrando na justiça, cada dia aparece um, então realmente situação bastante complicada. Então o Corinthians precisa muito gerar receita aí com a venda de jogadores para tentar cobrir aí esses rombos, né, que a dívida do Corinthians é altíssima, embora a diretoria tenha procurado baixar, né? Mas realmente é uma situação bastante difícil. Então o Varanda já foi praticamente, está certo já com o Red Bull Bragantino, o Corinthians fechou a venda dele por 2 milhões de euros, ali cerca de 13 milhões de reais, então fica essa dúvida se foi um bom negócio, se não foi. É um jogador jovem ainda, não sabemos ainda se o Corinthians ficou com uma porcentagem do Varanda, é provável que sim. No caso de uma revenda do Bragantino, o Corinthians receberia mais alguma quantia, mas a verdade é que se o Varanda realmente vingar, pode virar um novo Claudinho, né? Claudinho que é aquele mesmo, o Corinthians utilizou ele como moeda de troca para trazer o Cleison,
né? E depois ele foi para o Bragantino e hoje arrebentou, tá jogando a Olimpíada e provavelmente vai ser vendido ao Zenit da Rússia e o Corinthians vai ficar com apenas 1%, né? Estão dizendo aí em 15 milhões de euros e para o Corinthians ficaria aí 150 mil euros, né? Então realmente uma quantia irrisória, né? E é lamentável, né? O mais absurdo é que o Corinthians tinha negociado 50% do Claudinho com a Ponte Preta, né? Ali na negociação com o Cleison, e o Corinthians tinha ainda 50%. Aí no final de 2019, Claudinho já jogando ali no Bragantino, já tendo um certo destaque, o Andrés vendeu 50% do Claudinho por R$1,5 milhão. Acredite ou não, pode ser inacreditável, mas é verdade, né? Esse momento é que eu vejo que a torcida deveria fazer protestos, né? São essas negociações aí obscuras, esses negócios aí bizarros que a diretoria do Corinthians muitas vezes faz e ninguém entende, né? São negociações ali na calada da noite, às vezes, né, na hora nem ficar sabendo, e quando vê, pum, o Corinthians simplesmente perdeu tudo, né? Então a questão é essa, o Corinthians receberia apenas 1% para aquela questão da FIFA lá, por ser um formador de jogador, né? Na verdade ele começou no Santos, aí acabou terminando o contrato com o Santos, o Corinthians foi, contratou ele e depois simplesmente desfez, como é praxe no Corinthians de não dar oportunidade para a molecada, pessoal do Júniors, né? Graças a Deus isso está mudando agora. Então outras negociações que andaram falando aí durante a semana, seria possível venda do Matheus Vital, mas até o momento não surgiu nenhuma boa proposta para o Corinthians. O Corinthians pretendia vender o Vital por cerca de 6 milhões de euros, pelo menos. O Vital já tem um passaporte italiano, então possivelmente ele possa ser negociado com uma equipe italiana. Ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro, que é sempre interessante, mas se ele sair, provavelmente ele deve sair por empréstimo, né? Até porque a questão de venda não teve nenhuma proposta real nem interessante por ele. Com relação ao Luan, também o Corinthians está aguardando uma proposta para negociar com o futebol europeu ou com futebol asiático, qualquer proposta que pintar a tendência que o Corinthians negocie, mas também está difícil a venda, então pode pintar aí um empréstimo. Ele já completou os 7 jogos pelo Corinthians, então aqui no Brasil não tem como ele jogar por outra equipe, Campeonato Brasileiro. A possibilidade seria ele ir para a Série B, mas acho difícil, né, que o Corinthians acabe cedendo ele para alguma equipe da Série B, muito embora tenha equipes grandes agora na Série B. Eu não sei também se o Luan aceitaria. Então fica essa indecisão em relação ao caso Luan. Dizem que também ele tem treinado muito forte, tem se dedicado, então o comportamento dele faz com que de repente Silvinho possa dar mais oportunidades para ele, né? Mas vai ficando cada vez mais difícil agora com a chegada do Renato, do Augusto, do Giuliano. Quando eles estiverem em condições de jogo, o espaço do Luan vai ficar ainda mais reduzido, né? Como falso 9 também não sei se o Silvinho dará mais oportunidades para ele. Agora uma excelente notícia aí que surgiu hoje foi num possível interesse do Newcastle da Inglaterra no Ederson, né? Ederson, que é do Corinthians, está emprestado ali para o Fortaleza. Então de repente uma proposta do Newcastle pode ser um dinheiro que o Corinthians não esperava, né? Ele não chegou a proposta oficial, foi apenas um empresário ligado ao jogador que fez... Desculpa, um empresário ligado ao Newcastle que fez uma sondagem ali com relação ao Ederson. A preferência na contratação é do Fortaleza. Claro, se tiver uma proposta Fortaleza cobrir, ele fica no Fortaleza, mas é praticamente impossível, né, uma proposta dependendo de uma equipe da Inglaterra, muito embora o Newcastle é uma equipe ali de pequena para média na Inglaterra, né, atualmente é uma equipe que briga ali normalmente para não cair, então não é uma das equipes com grande poder ali de compra, de negociação, mas com certeza a proposta do Newcastle não tem como o Fortaleza cobrir. Então vamos torcer aí para que se concretize aí essa proposta e o Corinthians consiga aí vender o Ederson por uma quantia aí significativa, que no caso do Ederson acho que 2, 3 milhões de euros, acho que 3 milhões de euros já seria um excelente negócio para um jogador ali que o Corinthians não aproveitou e que
e que no Fortaleza o titular tem tido bastante destaque na equipe. Outra possibilidade de negociação seria referente ao Lucas Piton, que já teve sondagens também de equipes italianas, o Cagliari, Fiorentina, mas a verdade de concreto mesmo não chegou nada. E o fato dele estar também na reserva, isso pode ter esfriado, né? Isso aí acaba desvalorizando o jogador, o comprador já fica meio assim, receoso, porque se o jogador está na reserva, como é que você vai querer levá-lo para a sua equipe, né? E inclusive, né, teve a notícia também de que o Carlos que está no Monza da Itália, poderia ser vendido também para a Fiorentina. A Fiorentina seria um dos interessados e aí seria um negócio excelente para o Corinthians, porque o Corinthians tem direito a 60% do lucro em cima do Carlos. O Corinthians vendeu o Carlos por 4 milhões de euros, né? E a expectativa é que ele pudesse ser vendido aí por 20 milhões de euros. Então aí seria um negócio realmente excelente, o Corinthians teria direito a 60% do lucro, ou seja, o lucro seria 14 milhões de euros, e o Corinthians ficaria aí com mais da metade desse valor, ali, praticamente ali 8 milhões de euros. Então seria realmente um negócio excelente, caso se concretize, né? Isso aí nós vamos ver durante a próxima semana aí se vai sair esse negócio. Enquanto alguns jogadores aí estão saindo, estão negociando a saída, outros estão querendo vir para o Corinthians, né? Em entrevista para o programa Arena SBT, o jogador Walter, aquele mesmo Walter que sempre teve problema de peso, que começou no Internacional, era uma grande revelação do futebol, mas de repente por problemas aí de peso ele acabou não vingando, né, aquilo que se esperava, que sempre se esperou dele um jogador ali a nível até de seleção brasileira, mas infelizmente teve tantos problemas que acabou não vingando, né? Então não para em clube nenhum, tem bons momentos, alterna bons e maus momentos, muito mais maus do que bons, né? O jogador tem muito destaque ali pelo Goiás, até pelo Atlético Paranaense, chegou a jogar no Fluminense, e hoje ele está no Botafogo de Ribeirão Preto. E o Walter disse no programa que ele sonha em jogar no Corinthians, que ele é a cara do Corinthians, que é um jogador brigador, que ele se vê inclusive como titular do Corinthians. Pessoal, é cada uma, né? Realmente, se ele se emagrecesse 15 quilos, talvez até fosse útil para o Corinthians, teria condições sim de jogar. É um jogador com talento, ele tem talento, tem força física, é um jogador... Tem habilidade, sim, ele protege muito bem a bola, faz bem ali o papel de pivô, é goleador, mas infelizmente o jogador já sem condição física, já está ali com os seus 32 anos, jogando a Série B pelo Botafogo de Ribeirão, então com certeza carta fora do baralho, mais uma daquelas bobagens que a gente ouve por aí, como o interesse do Corinthians, por exemplo, no Guerreiro, que seria ridículo, né? Guerreiro pela idade dele, por estar... contundido ainda, né? Tava se recuperando de contusão e de repente dizendo que o Corinthians estava interessado no Guerreiro, ainda mais um jogador que queria receber 850 mil por mês. E nós vamos ficando por aqui. A semana segue assim sem grandes novidades, apenas as especulações referente às saídas de jogadores. Vamos torcer aí para que termine esse imbróglio do Roger Guedes com a equipe chinesa e que ele consiga logo a rescisão. O Corinthians a princípio não tem ainda um plano B, certamente a diretoria deve estar analisando aí algumas opções, mas a prioridade total pela chegada do Roger Guedes aí para fechar realmente o ciclo de contratações. E vamos torcer muito pelo Corinthians aí nesse final de semana, partida fundamental, precisamos muito dessa vitória para sair da situação incômoda que nós encontramos. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, está gostando do nosso canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!